Olá, estamos começando o nosso podcast Filhas de Sara. Aqui é o espaço onde nós mulheres conversamos sobre temas do universo feminino, sempre tendo a palavra de Deus como referência. Você é uma pessoa ansiosa? Hoje nós vamos conversar sobre como encontrar descanso em Deus e viver como mulheres tranquilas, mesmo em meio às adversidades. A Bíblia nos ensina a não andarmos ansiosa. E eu quero convidar você a juntas explorarmos as verdades que acalmam o nosso coração ansioso. Nós estamos estudando o livro Mulheres Mais Parecidas com Jesus, de Carol e David Merck. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 14. Mas se você perdeu algum episódio, aqui no nosso canal nós temos uma playlist com todo o conteúdo que já foi gravado até aqui. Você pode visitar a nossa playlist, assistir e também compartilhar com outras mulheres esse conteúdo que certamente vai edificar a sua vida. E eu quero pedir também a você que nos ajude ativando o sininho, deixando o seu like e compartilhando o nosso canal. Isso nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas que vão ter acesso a conteúdos que vão edificar a vida delas. E hoje, para a gente conversar sobre o tema Mulheres Tranquilas, estão aqui as minhas amadas irmãs, Antônia e Isa. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre mulheres tranquilas, né? Nós não somos mulheres que andamos ansiosas, né? Não. Esse tempo já passou. Já passou, né? Tá. Então, todo mundo já teve aquele momento, não sei se vocês já aconteceram isso com você. A gente vai dormir. Aí, de repente, a mente começa... E começa a fazer uma lista de preocupações infinitas. Eu queria saber, qual foi a coisa mais aleatória ou engraçada que você já deixou você assim, ansiosa sem necessidade? Tipo, nessa hora que você foi dormir ou em outro momento assim que você ficou ansiosa por uma coisa que seria uma bobagem. Vocês têm alguma história aí? Eu tenho uma bobagem. Apesar de ser normal, mas é uma bobagem. Eu fui convidada para um evento, né? Um grande evento. E aí eu fiquei preocupada qual era a roupa que eu ia. Aí, mentalmente deitada, eu disse, eu vou com essa, o acessório é esse, o sapato e a bolsa. Aí fiquei. Aí não, vou com essa, tal. Chegou um momento que eu disse assim, meu Deus, eu estou preocupada à toa. Eu tinha que estar preocupada se eu não tivesse roupa, né? Eu estou preocupada tendo roupa. Ai, amada, mas isso é uma preocupação genuína, né? Então, mas foi muito boba. Eu achei boba demais. Aí, perder sono por causa disso. Mas eu disse, Senhor, eu quero dormir. E tu, Isa? Ai, tive sim. Quando eu era menor, minha irmã ainda não tinha nascido, né? E estava prestes a nascer. E eu lembro que eu estava numa expectativa muito grande, porque era uma menina. Eu tinha 2 irmãos meninos, né? E aí eu tava naquela, será que ela vai gostar de mim? Será que nós vamos ser amigas? Será que... Então, por muitas noites, assim, antes de a minha mãe ir pra maternidade, eu não conseguia dormir, eu ficava cutucando ela, mamãe, mas será que ela vai ser legal? Será que a gente vai conseguir brincar juntos? E era, assim, uma coisa que tomava o meu coração. Aí hoje a gente até ri sobre, né? Mas no momento era, assim, o ápice da minha preocupação. O ápice, com certeza. Quer mais uma ansiedade melhor do que essa? É verdade. Olha, eu confesso que eu não me lembro. Eu sei que eu tive várias situações na hora de dormir. É algo assim que eu conversava com meu esposo e começava a pensar. Eu queria ter me lembrado o que era. Mas era assim, algo bobo que eu falei assim para ele. Eu não vou conseguir dormir, eu vou ter que levantar e fazer isso aqui. Agora, eu queria me lembrar o que foi. Mas ele falou assim, eu não acredito que tu vai... Eu falei, eu não vou conseguir dormir. Pensando nisso. Aí eu tive que levantar para fazer, porque eu não ia conseguir dormir. E a coisa que eu mais detesto é quando eu começo, na hora de dormir, ficar. Amanhã tem que pensar nisso, e a roupa que eu vou vestir, e não sei o quê. E a gente fica e vai consumindo, sim, né? E a gente nem percebe, às vezes. Percebe. Quando a gente vai ver. E assim, a gente pode pensar assim, é coisa boba. Mas é justamente essa questão. A ansiedade, assim...
às vezes, não é que às vezes não seja por coisa boa, mas se a gente for olhar como a autora fala aqui, da perspectiva de Deus, né, a ansiedade é a gente se preocupar à toa. Por mais que seja algo sério, o convite de Deus para a gente não é para a gente ficar preocupada e ansiosa, né? Então, falando nisso, a autora começa, né? Para você que está aí nos assistindo, o nosso bate-papo hoje vai girar em torno de diversos versículos bíblicos que a autora ela traz para a gente, para que a gente medite neles, porque eles vão trazer respostas de Deus ou verdades a respeito de Deus que deveriam, né, nos trazer, tirar de nós a ansiedade. Então, o nosso bate-papo aqui vai girar em torno da gente refletir e comentar a respeito desses versículos. Então, você pode até aí anotar os versículos e quando a ansiedade bater, você também meditar neles. E o primeiro versículo que a autora fala é aquele clássico, né, de Mateus 6, 25, 34. E que eu não vou ler todo, gente, porque ele é grande. Então, você que está nos acompanhando, é Mateus 6, 25 a 34. Quando diz assim, vou ler só um trechinho. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Viu, Antônia? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí ele também questiona, né? Dizendo que se a gente fica inquieto com o que comer, com o que vestir, e aí vai. Então, quais são, assim... Aí a autora, ela tira algumas lições, né, desse texto. E eu queria saber, assim, quais lições aí vocês querem destacar para a gente comentar e compartilhar com quem está nos assistindo. Eu separei duas, que eu acho que são, assim, essenciais. A primeira delas é que ela coloca assim, a minha preocupação não acrescenta nada para a minha vida. E é verdade, é uma completa perda de tempo. A gente, por mais que se preocupe muito, até mesmo com a nossa morte, nós não vamos conseguir evitar esse momento, porque ele vai acontecer. E o que é interessante também é que talvez aquilo com que a gente se preocupa, talvez nem aconteça. Que aí ela traz o conceito, né? Ela diz assim, que a gente perde muito tempo pensando em coisas que muito provavelmente não vão acontecer. Que estão simplesmente morando e corroendo os nossos pensamentos, que estão na nossa cabeça e estão acabando com o hoje, em função de um amanhã que é incerto, é completamente incerto. Antes, tu vai falar para o outro agora? Não, mas vamos falar isso aqui primeiro. Então, eu também marquei esse e coloquei, até botei assim, que a ansiedade nem vai ajudar a resolver o meu problema, nem evitar. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Quer eu fique ansiosa ou não. E, às vezes, a gente, como você falou, a gente está ansioso, fica ali tentando, às vezes, prever coisas que a gente não tem como. E não tem como mudar o futuro com a nossa preocupação. Não vai trazer nada. Pelo contrário, vai só deixar a gente não desfrutando hoje, a plenitude do hoje, né? Verdade. Tu quer falar alguma coisa? Eu quero falar assim, todos esses versículos são muito importantes. E um já emenda no outro, né? E ela mostra a tranquilidade dos pássaros, né? Eu sou um pouco curiosa, eu fui ver por que o pássaro ali naquele fio elétrico ele não cai. Deus é muito bom. Aí fui ver por quê, né? Foi Deus que fez o pássaro. Mas ele tem umas garrinhas assim,
que você pensa que ele vai cair, mas não cai não, porque aquelas garrinhas ficam ali. Você pode passar, pegar ele e nada, ele fica ali. Quem cuidou dele? Deus. Então ele fala aqui que ele cuida dos pássaros, eles não buscam, né, a alimentação dele, Deus já providencia tudo, os lírios dos campos. Então os pássaros são tão mínimos, né? E nós somos uma obra-prima do nosso Senhor. Quando Ele fez o mundo, Ele disse que tudo era bom. Mas quando Ele fez a semelhança dele e disse, é muito bom. Então, por que andeis ansioso, né? Se Ele cuida de nós. Falando em pássaro, eu li um comentário, foi até da Juliana, da Amiga Bíblia, e ela diz assim que nenhum pássaro morre de fome. Realmente. Porque não existe registro de pássaro que morre de fome porque Deus alimenta. Porque Deus provê, né? Mantém. E se a gente pensar, né, tudo na criação funciona de maneira, né, que se sustenta, né? Deus sempre coloca você pensar. Os animais são colocados em ambientes nos quais eles têm como sobreviver ali, eles têm como tirar o alimento dali, por mais inóspito que seja, o animal vai conseguir sobreviver ali. E a gente pensar, como a gente falou semana passada, você não estava, mas você estava, de Deus nos conduzir a pastos, né? Sim. Então, o lugar onde o Senhor nos coloca, o hoje, também é um lugar onde as nossas necessidades vão ser supridas. Então, eu quero aproveitar, gente, aproveitar aqui. Eu falei aqui ao vivo não, quando a gente gravou, que a Isa não tinha idade para ter ansiedade. Depois eu até pedi desculpa para ela, mas eu vou deixar registrado aqui. Eu falei, não, ela é muito nova para não ter vale. Mas aí, perdoe, viu, Isa? Mas depois eu falei, né? Mas, gente, para a gente passar por vale ou por ansiedades, não tem idade. Né? Ao longo da nossa vida, cada um vai passar pelos seus. Às vezes, os vales podem não ser iguais, mas não deixa de ser um vale, né? Então, assim, todas nós passamos por vale em qualquer que seja a fase da vida, e também a gente pode passar por essa questão da ansiedade, né? Porque cada um de nós, só Deus conhece o nosso coração. Verdade. Então, aí eu já terminei de falar sobre o passo. Você quer voltar ao outro ponto? Aí o segundo ponto é que ela coloca aqui, a preocupação é característica dos que não conhecem a Deus, não dos que confiam nele. E às vezes a gente toma isso como nossa identidade, né? A gente não se pauta realmente naquilo que o Senhor fala sobre nós, não trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, nos deixamos levar pelas nossas emoções, nos deixamos levar pelas circunstâncias, e ela diz não, o versículo fala, né? São os gentios que se preocupam com isso. Eu acho que eu não cheguei a ler esse trecho, né? Acho que sim. Acho que você chegou a ler, sim. Eu cheguei a ler? Deixa eu ver. 9. Acho que você leu, sim. Então li. Aí, porque os gentios que se preocupam com todas essas coisas. Então, assim, não faz parte da nossa identidade em Cristo estarmos ansiosos por causa disso. Claro que também não é para ser imprudente, né? De dizer assim, não, eu vou largar o emprego mesmo, porque o Senhor vai prover para mim. Também não é assim. Preguiçoso. Mas vai ter com a formiga, preguiçoso. Mas é importante que a gente faça os nossos planos e trabalhe para que as coisas corram bem, mas que isso também não tome a nossa mente ao ponto de estarmos plenamente focados nisso, porque isso é coisa dos gentios. Nós focamos em outras coisas que são mais importantes, que são eternas e que vão, obviamente, nos trazer alegria e tranquilidade. Qual é esse o ponto que tu marcou? É o 2 ou é o 3? É o 4. É o 4, né? Eu também marquei esse, mas voltando aqui no 3, ela diz assim, que tem bem a ver, né? Quando duvidamos de alguém, isso mostra que não confiamos nele por completo. E essa falta de confiança, como você falou aí, é justamente pela falta de um relacionamento com Deus. De conhecimento, então, né? De quem Deus é. Eu penso assim, obviamente que vai haver momentos que a gente vai passar por ansiedade. Acho que isso é natural da nossa vida.
Não estou falando, gente, de ansiedade patológica, né? A gente está falando aqui de uma ansiedade que... Momentânea. É momentânea, de preocupações, ou então de nós sermos naturalmente pessoas ansiosas, né? Mas não pensando numa ansiedade patológica. Mas, e quando a gente passa por esses episódios e entende, e a gente tem um relacionamento com o Senhor, a gente não vai buscar o refrigério em outro lugar. Não. Porque a gente tem se relacionado com Deus como um pai, que a gente vai ver depois. A gente tem um relacionamento com Deus. E é justamente quando a gente se relaciona com Deus que a gente vai, eu vou pensar assim, tendo mais, conhecendo mais Ele, tendo mais confiança e cada vez menos tendo esses episódios de ansiedade, né? Ou então, se a ansiedade vier, a gente vai pensar logo trazendo o Senhor. E tu, Antônio? Esses versículos de Mateus, né, 6, 25 e 34, é do Sermão do Monte, né, onde Jesus estava ensinando. E em todos eles, ele adverte que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais, né? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Aí é como a Isa falou, não, mas temos que ser prudentes. Sim, mas isso não deve ser o nosso foco, entendeu? A gente não pode deixar que isso domine a nossa vida espiritual. Ou governe, né? Ou governe, né? E aí faz daquilo ali uma tempestade num copo d'água, entendeu? Porque ele já passa para o outro versículo, que primeiro buscai as coisas do reino, né? E as demais vos serão acrescentadas. Mas isso não quer dizer que você vai cruzar as mãos e Deus vai mandar o corvo te alimentar, né? Como fez com Elias. Mas não. Se precisar, ele genuinamente precisar, com ele certeza faz, né? ele faz. Porque assim, um dia eu estava com desejo de comer uma coisa e meu marido tinha saído e só ia voltar de tarde. Eu não lembro o que era. Acho que era abacaxi. Era. Ah, mas não está no tempo? Tá bom. Aí ele esqueceu alguma coisa. Ele disse que no caminho ele passou e viu umas pessoas vendendo abacaxi, comprou e trouxe para mim. Aí eu disse assim, meu Deus. Aí eu falei, como que você sabe? Eu nem te falei. Ah, porque você gosta de abacaxi. Esse foi Deus. Então, assim, a gente tem que focar em Deus, porque Deus está nos dando todo dia. Mano, só você levantar e respirar, você já está recebendo dádiva de Deus, né? E tem pessoas que dizem assim, como será o meu dia hoje? Eu adotei um lema há pouco tempo, Senhor, faz a minha agenda, mas às vezes me surpreende, porque é tanta coisa. Você pediu para ele fazer, ele vai te capacitar. Mas dá certo. Quando não dá, é porque eu desobedeço, eu reconheço. Meninas, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Enquanto isso, curta e compartilhe a Constante TV. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje conversando sobre o tema Mulheres Tranquilas. E antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher que está nos assistindo, a participar do encontro do Desperta Débora, toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos. Você é nossa convidada. Venha e traga uma amiga. Será um prazer receber vocês aqui. E agora, meninas, vamos dar continuidade a esse tema, né? E nós já falamos sobre o primeiro tópico que a autora aborda, que é Mulheres Tranquilas como um Pássaro, baseado em Mateus 6, 25, 34. E agora ela fala de tranquilas diante de um bom pai, que ela baseia no texto de Mateus 7, de 9 a 11. Eu vou ler para você que está nos assistindo, mas se você quiser pegar a sua Bíblia ou anotar aí, é Mateus 7, de 9 a 11, que ainda é também no Sermão do Monte. Diz assim o texto. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, aqui ela fala, né,
Jesus está nos lembrando de que Deus, como um pai amoroso, dá boa dádiva aos seus filhos. Como essa verdade pode nos ajudar a lidar com a ansiedade e confiar mais no cuidado de Deus em meio às incertezas da vida? Eu acho assim que a gente precisa realmente... Eu acho que o que me ajudou a entender o versículo foi colocá-lo na minha realidade, né? Ela diz aqui, Deus é o melhor pai de todos. E realmente, aí eu ficava pensando, como é que meu pai age comigo, né? Eu não sei como foi com vocês, mas meu pai, assim, quando a gente sai, não precisa me preocupar com nada. Ele vai pagar tudo. Ele paga tudo. Quando eu saio com as amigas, por exemplo, às vezes eu fico, nossa, mas será que eu tenho suficiente para pagar tal coisa ou tal coisa? Quando eu vou com meu pai, eu escolho o que eu quero. Eu digo assim, não, vou querer aquele ali. Nem olho esse preço, sabe? Porque eu tenho certeza de que meu pai vai pagar. Tenho certeza de que ele vai prover e que eu não vou passar por nenhum tipo de constrangimento. Que ele vai ter esse cuidado comigo de, ao final, eu conseguir aquilo que eu realmente fui lá para fazer e aproveitarmos ali aquele momento sem nenhum tipo de preocupação. Então, se meu pai, que é pecador, que é falho, que é humano, já me passa essa segurança, quanto mais o nosso Deus, que é o que ele diz no versículo, né? Se vocês que são humanos e falhos conseguem dar boas dádivas, aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, que é perfeito, que é realmente o melhor pai de todos. Quanto mais segurança, isso não tem que nos trazer, né? Então, eu acho que linka muito com o que você falou sobre conhecer e sobre estar em um relacionamento com Deus. É realmente conhecer esse Deus. Porque às vezes a gente cria um Deus imaginário na nossa cabeça. É verdade. A gente, sem base bíblica nenhuma, a gente toma pelos nossos achismos que, não, acho que Deus ele vai me punir, tal, isso aqui. E quando, na verdade, não é isso, né? O Senhor, ele se revelou. Então, cabe a nós que nós venhamos a buscá-lo na verdade, que já foi revelada a nós. Quando você fala aí desse Deus imaginário, eu acho que é muito comum a gente pensar também em Deus, não vê-lo como um pai, mas ver como aquele que só vai nos abençoar ou fazer alguma coisa se a gente fizer algo em troca. Se a gente for, por exemplo, hoje eu não li a Bíblia, vamos supor, né? Não fiz meu devocional de manhã, então o meu dia, Deus não vai... aí acontece alguma coisa, foi porque eu não li a Bíblia. Foi porque eu não fiz isso, né? Foi porque eu não fui na igreja, foi porque eu não fiz... E, na verdade, como você falou, Deus, ele é como um pai. E pai, eu acho que a questão é a gente não apenas se relacionar com Deus, mas relacionar com Deus como um pai. Sim. Por exemplo, eu não tive um pai assim presente como o seu. Tu teve? Eu sim. Teve? Que você quer falar? Então fala. Do meu pai? Não, assim, desse trecho aí do pai? Sim. Então fala. Sim. Depois assim, eu fiquei olhando, imaginando. Realmente, quando a gente não conhece a palavra, não é só ler a Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia em 1 ano. Eu não sou muito adepta de ler a Bíblia em 1 ano, não. Eu gosto de ler a Bíblia. Já li a Bíblia toda, não sei quantas vezes. Não sei. Pelo menos 2 já li. Não, para mim isso não acredita nada. Ler 10, 20, não. Eu gosto de ler, parar, meditar, ir atrás. Eu sou bem curiosa nesse sentido. Então você começa a conhecer a pessoa. Como que você vai amar se você não conhece? Uma das perguntas que me fizeram quando eu entrei na igreja, a pessoa falou: você ama a Deus? Eu não sei. Mas eu ainda não era crente, né? Aí eu não sei. Por quê? Porque eu não conhecia Deus. Entendeu? Aí, mas como que você ama assim? Você não vê, você sente ele? Sim. Aí, depois de muito tempo, passando pela EBD, todo dia eu comecei a conhecer a Deus, aí descobrindo as coisas. Aí veio aquele amor imenso, sabe? Assim, eu tenho um amor imenso por Deus. Por quê? Como diz, se o humano que é falho dá o que o seu filho pede, imagina Deus, o quanto Deus nos dá. Ele abriu mão do seu filho único. Ela já dando spoiler do próximo. Não, mas não tem como não falar sem dizer isso. Então, é infinitamente bondoso e generoso. Entendeu? Então, eu olho nesse sentido. Meu pai era maravilhoso. Minha mãe reclamava dele.
E depois eles divorciaram, ela veio falar algumas bobagens. Eu disse, mãe, eu não quero saber. Porque a senhora conhece o homem, eu conheci o pai. Então, para mim, ele foi o pai que Deus me deu, entendeu? Então, assim, meu pai está na glória, graças a Deus. Então, eu acho que, por exemplo, eu não tive um pai presente assim, né? Eu tive. Meu pai não era casado com a minha mãe. Então, talvez... Mas eu confesso que eu nunca tive dificuldade de me relacionar com Deus como pai, porque existem pessoas que, por não ter tido um pai terreno bom, sim, presente, né? Ou teve um pai que, sei lá, abusou, que maltratou, que fez algo, né, que deixou marcas negativas. Mas eu confesso que eu não tive. Meu pai não fez bom, mas também não me maltratou, né? Mas isso não dificultou o meu relacionamento com Deus como pai. Tem pessoas que né, tentam realmente espelhar, olham para Deus como pai, mas não conseguem ver como pai porque pensa no pai terreno que teve, né? Mas aí eu acho que a questão é a gente persistir em buscar um relacionamento com Deus, até mesmo para Ele curar essas feridas que há no nosso coração em relação a relacionamentos com pais terrenos, né? Isso aí falando quem está nos ouvindo. E buscar realmente ver Deus como um pai, porque Ele é assim. Eu posso não ter tido um pai terreno bom, mas Deus nunca faltou. Deus nunca falhou. Mesmo quando muitas coisas, né, que a gente pensa assim, na nossa vida poderia ter sido diferente, sim, mas o Senhor estava no controle como um pai, cuidando, conduzindo. Sim. E eu coloquei aqui que Ele nos dá coisa boa, mas é porque tudo que a gente precisa, Ele nos dá. Talvez Ele não dê tudo que a gente queira, como um pai, né? Porque, assim, por exemplo, eu sou mãe, não sou pai, né? Obviamente, sou mulher. Mas pensando assim, na minha filha, às vezes ela pode não ter o melhor comportamento em algumas situações, até porque ela é uma adolescente, né, na sua fase de crescimento. Mas o que ela precisa, principalmente necessidade básica, não falta, é como você falou ali. E outra coisa, que eu vou pensar, né, da gente que é como pai, os filhos não se preocupam se não vai ter aluguel, se não vai ter comida. É verdade. Por quê? Porque os pais, né, pensando assim, principalmente a figura paterna, vai suprir essa necessidade que a gente não precisa se preocupar, né? Então, assim, os filhos, como filhos, a gente pode descansar que as nossas necessidades, talvez, óbvio, a gente passa por tempos difíceis, sim, por vales, né, por lugares, mas a presença do Senhor está com a gente, real, né? Aí a gente volta lá para o Salmo 23, né? Então, assim, a gente precisa buscar esse relacionamento de Deus como pai. E vocês querem falar mais sobre isso? A gente Não, pode passar. Aí a Antônia já deu o spoiler, né? Mas é tudo a ver, porque esse versículo tem tudo a ver com o anterior. Se Deus é um pai, né, e nos dá coisa boa, esse versículo de Romanos 8:32 diz o seguinte, e a autora bota assim, tranquila sobre o cuidado de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nossa, a gente já podia fechar aqui e ir embora. Que é completo. Como essa promessa de Deus impacta o nosso coração quando a ansiedade tenta nos fazer duvidar do cuidado de Deus. Sim, assim, acho que a gente tende às vezes a perder... Porque a gente acostuma, né? Vem para a igreja, ouve sempre sobre salvação e talvez você já tenha se convertido há muito tempo, então aquilo vai se tornando, às vezes, um pouco mecânico. Mas... E a gente acaba tirando do foco o valor que tem realmente a salvação. Se nós não tivéssemos nenhuma outra bênção e nenhuma outra coisa neste mundo e fôssemos salvos, ainda assim seríamos os mais felizes de todos os homens. Porque nossa esperança não tem que estar aqui,
porque aqui é finito, porque aqui é o já e ainda não, né? Aqui nós vemos os lampejos da graça e que já são, assim, maravilhosos, mas que ainda não estão em plenitude. E saber que um dia nós estaremos com Cristo, que nós estaremos com Deus e que Ele entregou o seu próprio Filho, o que ele tem de mais precioso, isso já é suficientemente bom para que a gente diga, olha, estou passando por dificuldades, mas a maior de todas as bênçãos eu já tenho. Já me foi garantido e foi totalmente gratuito. O Senhor escolheu me amar. O Senhor veio e fez um sacrifício por mim. Então, isso precisa ter o centro no nosso coração. A gente precisa ter essa consciência do valor que isso realmente tem. Eu acho que o nosso coração ainda está assim... ainda está, não. A gente... por viver e hoje, por exemplo, o mundo está mais materialista, né, mais consumista. Então é muito comum a gente relacionar as nossas necessidades uma maior necessidade física até mesmo do que necessidade espiritual. A gente não para pensar, mas é como você falou, a nossa maior necessidade não é ter o que vestir, né? Assim como o passarinho ou como os lírios, não é sequer ter o que comer, não é a nossa maior necessidade, é a presença de Deus, até assim, estarmos na presença de Deus, isso aí só por meio da salvação. Então, assim, se o Senhor não nos der isso, a gente pode ter todas as coisas, a gente não tem nada. Realmente. Então, a gente precisa pensar como você falou, na salvação, no relacionamento com Deus, como a coisa mais preciosa e necessária que a gente tem nessa vida. A gente até falou na questão do Salmo 23, né? Que assim, se eu tenho o Senhor, eu não tenho falta de nada. Eu posso atrasar uma conta, não ter o que vestir. Mas não é não ter o que vestir por ter muito o que escolher, não. Porque realmente não tem. Não fazer a unha, né? Eu posso, mas o que é essencial, eu tenho. Eu tenho Deus como Pai, com isso eu tenho a minha identidade, eu tenho um propósito, eu tenho a eternidade junto com Ele, eu tenho o perdão dos meus pecados. E a gente for fazer uma lista aqui. Nossa. Então, assim, tudo isso, em Cristo a gente tem tudo. Tem tudo. E todos os demais, né, perdem o valor. Nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, em quem nós temos crido, né? E Ele veio para nos resgatar do pecado e foi preparar uma casa para nós morar. Quer dizer, você antes eu não sabia por que eu estava no mundo e nem para onde eu ia. Hoje eu já sei por que eu estou no mundo. Para honrar e exaltar o nome do Senhor, para levar o Evangelho. Ele poderia, não precisa de nós, mas Ele nos escolheu. Poderia ser os anjos, Ele não escolheu os anjos. Essa missão é nossa, né? Então nós temos que fazer o seu id mesmo. E depois nós temos uma morada no céu, né? E a paz que Ele nos dá. É uma paz assim que o mundo não entende, né? Você está no maior sofrimento, mas está dando glória a Deus. Senhor, glória a Deus, tu me deste um livramento. E aí o teu pé está... você deu uma topada, né? Mas podia ser pior, porque você deu a topada, ficou, mas tinha um buraco ali na frente. Se você caísse no buraco. Então, eu aprendi a dar graça a Deus em tudo, sabe? Então, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu botei assim, que Deus nos deu Jesus e tudo o que for bom, Ele nos dará. Então, tudo que for bom e necessário. E necessário. Né? Porque a nossa tendência é a gente nunca estar satisfeito acumulativa com aquilo que a gente tem. Eu confesso que eu tenho exercitado o contentamento. Assim, às vezes eu falo, Senhor... Vou dar o exemplo da minha unha, tá, gente? Que é algo básico. Eu falo assim, Senhor, nunca mais eu fiz minha unha. Eu penso assim, que besteira. Que besteira eu não fazer minha unha. Qual o problema de eu não fazer a unha? Onde que está escrito que eu tenho que fazer a unha? Não posso fazer a unha, não tem problema. Senhor, tem outras coisas que são muito mais importantes do que minha unha. Então, a gente tem que se contentar, porque Cristo já foi nos dado, né?
O segundo ponto que a gente vai falar... a gente já falou, né? Nós já falamos. Então, a gente fecha aqui esse bloco falando sobre o cuidado de Deus, que Deus tem conosco, né, como Pai, e que nos dá, juntamente com Cristo, todas as demais coisas. Então, se você que está aí nos assistindo e ainda não conhece o Senhor Jesus, ainda não tem o Senhor como Pai, que você possa encontrar nessa palavra do Senhor que está em Mateus 7, 9 e 11, que você pode ter esse Pai. Aí onde você estiver, busque o Senhor, ore, convide Ele para ser o seu Pai e comece a cultivar um relacionamento com Ele, para que você possa desfrutar da paz que excede todo entendimento. E nós vamos falar sobre a paz no próximo bloco. Enquanto isso, nós vamos para um rápido intervalo e você ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe a Constante TV, que a gente volta já já falando do nosso tema Mulheres Tranquilas. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje conversando sobre o tema Mulheres Tranquilas. Você é uma pessoa ansiosa? Ao longo desse programa, nós já conversamos sobre diversos versículos da Palavra de Deus que nos ajudam a ser mulheres tranquilas e descansarmos o nosso coração, que muitas vezes é ansioso, em verdades que são imutáveis. E agora nós vamos dar continuidade a esse tema e a gente vai falar sobre como sabemos, meninas, que confiar em Deus... sabemos que confiar em Deus não significa ignorar a dificuldade, né? Porque, assim, a gente não pode achar... eu confio em Deus, então... Tem um mar de rosa. Não é assim. Não. Como a gente pode entregar nossas ansiedades a Ele de forma genuína, sem repetir frases prontas? Porque é assim... eu estou ansiosa, então vou lá. Senhor, não. Tudo bem, que já teve momentos na minha vida em que, quando eu tive crise de ansiedade, já compartilhei isso aqui, mas eu vou repetir. Eu tive crise de ansiedade, acho que era mais patológico, por causa quando minha irmã descobriu que estava com câncer, então isso começou a desenvolver em mim crises de ansiedade. E um dos métodos, além, obviamente, eu fui num psicólogo, tá, gente? Não foi só isso que me curou, não, mas... Uma coisa que foi muito importante, eu anotei no papel versículos bíblicos que desmentiam aquilo que me deixava ansiosa. Então, por exemplo, eu estava ansiosa porque eu tinha medo de morrer. Então, eu anotei versículos que confrontavam aquele meu medo e ficava, sempre que batia, eu ficava lendo para mim mesma em voz alta. Então, assim, eu creio que isso ajudou bastante. Obviamente, né? Eu tive um acompanhamento psicológico também. Então, assim, mas não é só repetir, né? A mágica, né? Tá? E a gente ficar repetindo, né? Então, como que a gente pode entregar nossas ansiedades sem ficar repetindo essas frases prontas? O que vocês pensam aí? Então, é realmente... se debruçar na palavra, né? E ela coloca uma frase aqui que eu acho interessante, apesar de não ser por frases prontas, né? Ela colocou assim, no fim, tudo realmente dará certo. Acho que essa convicção de que, nossa, a Bíblia fala isso e no fim o Senhor vai voltar, Ele vai nos buscar. Isso tem que trazer ao nosso coração tranquilidade, né? E aí eu tava pensando, quando eu li essa parte, que quando eu era mais nova... quando eu era assim mais adolescente, né? Eu gostava de assistir aqueles filmes que tem saga, que são vários e tal. E aí, quando chegava naquela parte assim de o ápice que tá naquela dificuldade, que parece que não vai ter solução, parece que o protagonista vai morrer. Aí eu lembrava assim, não, mas eu já vi um spoiler e no final o fulano tá vivo, então ele não vai morrer agora, vai ter uma solução. Ou então dizer assim, não, mas esse filme tem continuação. Se o protagonista não tá na continuação, então não teria filme, então ele não vai morrer agora. Não vai morrer agora. Não é? E assim, uma coisa muito boba, mas que eu acho que traz uma aplicação, né? De que, da mesma forma, a palavra já nos falou que
estamos salvos em Cristo Jesus. E podemos crer que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E no fim, tudo realmente dará certo. Então, não importa... Claro, né, que vai nos tirar o chão, às vezes, as dificuldades. Mas eu posso lembrar que, olha, esse filme tem continuação. Então, agora vai ser um momento que eu vou passar, mas o Senhor estará comigo. No final, realmente vai dar tudo certo. Mas eu acho que isso a gente só consegue ter isso se de fato a gente se alimentar da palavra, se a nossa mente ficar sendo nutrida por essas verdades, porque senão a nossa tendência natural vai ser sempre pensar no pior, ou pensar que não tem solução, ser igual aquela hieninha, ó vida, ó céus, ó azar, né? Que só vê o lado negativo, nunca consegue ver. E uma coisa que eu coloquei aqui, ela fala antes desse tudo vai dar certo, que Jesus diz assim, João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, aonde está a nossa paz? É em Jesus. E a grande questão é que às vezes a gente está ansiosa e a gente busca o alívio para essa ansiedade em outras coisas. Então, a gente busca na comida, uma coisa que é muito comum, rolando o feed, que no lugar de resolver a situação, vai distraindo. E deixa a gente mais ansiosa. Pessoas buscam alívio em compras, em pornografia, em bebida, enfim, a gente pode buscar o alívio para essa ansiedade, mas no lugar de resolver é só um paliativo. Sim. Depois, por exemplo, você está ansiosa, vou estourar o cartão de crédito, depois tu vai ficar mais duplamente ansiosa, porque tu não resolveu a ansiedade e está cheia de conta para pagar. Então, assim, é a gente entender que essa paz que a gente precisa é só em Jesus. Então, assim, não tem, gente, outro lugar. A gente pode tentar, procurar, mas pode ser até mesmo uma coisa, vamos dizer assim, válida, né? Vou tentar relaxar, resolver a ansiedade relaxando. Tá, tu pode até relaxar e esvaziar a tua mente, mas uma hora ela volta. Se você não buscar no Senhor, né? Eu entendo assim. Tu quer falar? Porque tem duas coisas que você não consegue fugir. Primeiro, é de você mesma. Segundo, é de Deus. Não tem como. Eu vivi uma experiência muito triste quando o meu neném faleceu. Aí muita gente disse, está na hora de você sair, viajar, distrair. Mas e aí? Onde é que eu fico? Eu vou também. Então não vai adiantar nada. Entendeu? E fiquei. Então, assim, muitas vezes, o Senhor Jesus, Ele falou que no mundo teríamos aflições, mas tendes bom ânimo que Ele venceu o mundo. Isso Ele já quis nos preparar, que nós vamos passar por dificuldades. Não é porque nós somos filhos de Deus que vamos sentar numa cadeira e ser a princesa, né, e o príncipe. Não é isso. Então, assim, muitas vezes Deus nos livra dentro do problema. É frase feita, já ouvi um monte de pregador falar, mas é verídica, né? Deus deixa a gente entrar ali naquele problema, porque Deus já avisou. Não é que Deus avisa e a pessoa ainda teima, porque é humano, nós somos humanos. Teima, tá bom, vai, tá bom. Aí diz, meu Deus, para que eu fiz isso? Bem que o Senhor me avisou, eu não liguei. Aí você está lá dentro do problema e Deus joga a corda, entendeu? E você pega e você sai do problema. E aí você aprende. Eu aprendi que o deserto é realmente uma escola. Ali você adquire experiência, maturidade, entendeu? E aí você pode até cair de novo, mas é difícil, né? E assim como ela falou, nós temos que buscar nos alimentar. Minha mãe sempre diz, saco vazio não fica em pé. Fica em pé. Então, a gente tem que alimentar o corpo e alimentar o espírito também. Nós precisamos. Outra coisa também muito importante é quando a gente passa por uma vitória. A gente relaxa.
Nesse momento, o inimigo está ali, te rodeando. Porque já aconteceu comigo. Ai, graças a Deus, consegui, Deus me ajudou. Relaxa. Aí não li a Bíblia, não orei. Tá eu de novo. Entendeu? Então, assim, aí um dia eu ouvi um pregador falando assim, eu fiz isso, então foi por isso? Não foi só por isso, mas foi... Mas contribuiu. Mas contribuiu, entendeu? Então, você tem que realmente meditar, não é ler a palavra só. É ler, meditar, questionar com você mesmo, onde que eu estou errando. Eu já vi um pregador falar assim, olha, quando você lê uma passagem bíblica, coloca o teu nome ali naquela passagem. E aí para e pergunta de você mesmo, questiona e vai anotando e vai respondendo. E dá certo, sabia? Dá muito certo. Então, outra coisa que eu marquei aqui, ela diz assim, ele ainda está no controle e ainda é um pai que nos ama demais. Então, a gente tem, eu creio que a chave para que a gente possa, vou dizer assim, não é ter menos crise de ansiedade, mas assim, para a gente atravessar esses momentos de ansiedade, é a gente cultivar de fato um relacionamento com Deus, como um pai, e não procurar esses paliativos, porque quando a gente passa por esses momentos de ansiedade, eu acho que a gente precisa reconhecer genuinamente esse pecado, né? Porque não deixa de ser um pecado, e dizer, olha, Senhor, eu estou assim, eu não estou confiando, eu estou assim porque realmente, Senhor, eu não estou confiando, mas eu quero confiar. Sim. Não é você fugir ou você buscar resolução para a ansiedade em outra coisa, mas é você confrontar, né, diante de Deus assim, olha, realmente, eu estou assim, eu estou preocupado, o Senhor sabe, mas eu não quero. Eu quero confiar, eu quero te conhecer. Então, se revela a mim em meio a essa situação para que eu possa, de fato, cada vez mais andar confiante e menos ansiosa, né? Verdade. E outra coisa, vamos lá para o próximo. Vocês querem falar mais sobre isso? Não. Então, quais práticas, vamos para as práticas, né? Quais práticas podemos adotar no dia a dia para lidar com a ansiedade de forma saudável e alinhada à palavra de Deus? Pode até falar em meditação, em massagem, o que for, mas o que vocês sugerem aí para quem está nos assistindo? Olha, tem uma coisa simples que às vezes eu falo para mim mesma, né? Eu sempre fui muito tímida quando eu era menor. E aí, de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui me propondo a estar, por exemplo, na frente das câmeras e falar com as pessoas. Deu certo, né? Deu certo. Mas antes, eu acho que até hoje, assim, quando a gente vem e chega a hora mesmo de gravar, de falar, ainda tem aquele temor, né? E aí, assim, eu escutei uma vez um documentário que a moça falava assim, que a área do seu cérebro que é ativa, né? Quando você está ansioso ou está nervoso, é uma área bem parecida e bem próxima da área que você que é ativa quando você está animado. Ela falou assim, então é muito fácil você confundir. Às vezes você está animado e você pensa que você está nervoso, porque é muito próximo e o teu cérebro ele não tem essa distinção, né? Aí toda vez que eu passo por isso, né, eu digo para mim mesma, eu não estou nervosa, não estou ansiosa, eu estou animada. Porque esse ponto é uma bifurcação, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu estou animada, estou na expectativa de que o Senhor fará grandes coisas e que mesmo que não faça, né? Na minha perspectiva, é como Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mesmo que o Senhor não me livre da fornalha, Sim. Ele continua sendo Deus. Eu não me dobrarei diante dos outros. Então, eu sempre lembro, sabe, disso. Essa frase, assim, foi uma coisa que eu trouxe pra mim. Então, eu sempre lembro. Nossa, pode ser que meu cérebro esteja me enganando. Estou animada, eu estou nervosa. Assim, agora estou animadíssima. Estou animada. E tu, Antônia, tem alguma aí? É verdade, sabia? Porque os pensamentos bons atraem atitudes boas, né? Porque eu já acordei muitas vezes triste, né? Assim, aí não sei de quê. Por que eu estou triste?
Aí eu disse, não, Senhor. Aí eu começo a falar uns versículos, né? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é minha alegria, eu sou salva, eu sou filha do rei. E aí disse, não sei por que eu estou triste. Bobagem, eu acho, eu não sei o quê. Aí vai passando, aí eu boto um louvor, vou cantando. Então, eu acho assim, que se nós lembrarmos de quem nós somos, aí é quando eu falo da identidade. Isso é um princípio que tem a ver com a identidade. Se você lembrar quem você de quem você é filha, quem te criou, o que você vai ter no teu futuro, fica mais fácil. Então, assim, eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus, serva do Deus Altíssimo. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, eu sou dona de casa, eu sou doméstica da minha casa, né? Então, assim, eu preciso agradar a quem? A essas pessoas do qual eu trato e me tratam também, mas, acima de tudo, eu tenho que agradar a Deus. Então, é a sua identidade. Se você quiser ser o que a pessoa acha que você tem que ser, você vai ficar sempre triste. Eu acho que um dia a minha tristeza foi essa, sabe? Alguma coisa que eu ouvi, mas eu não sou assim. Eu acho que à noite meu cérebro ficou vagando e de manhã eu acordei com isso. Eu acho que foi isso, entendeu? E aí eu ouvi uma pregadora falar isso, eu disse, é mesmo, a identidade da pessoa é tudo. Porque, pensa, nem Deus agradou a todos. Você, uma humana frágil, né? O próprio Senhor diz que nós somos servos inúteis, né? Na palavra. Só o que fizemos só, né, o que temos que fazer. O que temos que fazer, né? Mas temos que fazer. É só uma forma do Senhor nos alertar. Então, eu creio que seja isso. E assim, você cumprir com a sua responsabilidade e ter obediência a Deus, meditar na palavra, orar, buscar intimidade com Deus, se encher do Espírito, como diz aquele versículo. Não vos embebedeis com vinho, né? Mas com enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem o fruto do Espírito que nós podemos... Eu sempre peço a Deus, faz com que eu possa desenvolver fruto do Espírito. Então, eu acredito que é esse o caminho. É esse o caminho. Uma coisa que a autora fala aqui, que tem a ver com isso, é a gente entender, né, que tem áreas que são responsabilidade nossa e tem coisas que são responsabilidade de Deus. De Deus. Então, assim, às vezes no nosso dia a dia, a gente quer tomar para a nossa responsabilidade aquilo que não é nossa responsabilidade. É responsabilidade de Deus. E aqui ela cita assim, existem muitas áreas que são da nossa responsabilidade. Deus nos deu muitos princípios e diretrizes, mostrando qual é a vontade dele em nossas vidas. Deus me deu a responsabilidade de cuidar do meu relacionamento com ele, sondar meu coração, deixar de pecar e cuidar das prioridades que Deus me deu. Só que ela diz que, assim, às vezes ela pega outras coisas que não... A nossa responsabilidade é somente obedecer a Deus. O resto, Ele o fará. Então, a gente não pode tomar para nós aquilo que é responsabilidade de Deus. Isso nos deixa ansiosa, porque a gente não tem nem controle sobre nada, não é verdade? Meninas, o nosso papo acabou, né? O nosso tempo acabou, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Obrigada, foi uma bênção, a gente poderia falar mais sobre isso, né? E você que está nos assistindo, que a gente possa lembrar todos os dias que a verdadeira paz não vem das circunstâncias, mas de confiar naquele que tem o controle de tudo. Deus nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que essa verdade enche o nosso coração de descanso e confiança. Obrigada por nos acompanhar até aqui e nós nos vemos no próximo episódio do Filhas de Sara. Tchau, tchau. Deus te abençoe.